Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognósticos dos jogos que teremos hoje no dia 25/11 de 2025, rodadinha bem curta com 3 jogos, Lakers e Clippers, Atlanta Hawks e Washington Wizards, e também teremos Philadelphia 76ers contra o Orlando Magic. Rodadinha curta, mas sempre se baseando em números e estatísticas. Estamos aqui no YouTube para passar palpites diários para vocês, e hoje, recadinho importante, a gente fez uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram, Sexta de Trade, no nossos stories, que lá a gente vai pegar algumas perguntas e além de responder, a gente vai fazer um vídeo exclusivo aqui pra galera no YouTube, beleza? Respondendo perguntas, dúvidas que vocês tenham em relação a apostas em NBA, não só isso, também se quiserem jogar conversa fora, tamo junto, a gente vai tornar esse quadro fixo aqui do canal se der certo, beleza? Bora pra meta de 150 likes desse vídeo de hoje, é só clicar no botão de joinha que tá aí embaixo, não custa nada, e também seja membro do nosso canal para ter acesso a vídeos exclusivos, vai ter vídeo exclusivo também pra galera que é membro do canal, beleza? O nosso grupo VIP tá aqui embaixo, o melhor custo-benefício do mercado, o grupo VIP mais completo do mundo, com um preço promocional, a gente ainda tem vaga pra galera que quer pagar apenas R$30, 29 na verdade, menos de R$1 por dia pra ter as melhores tips, os favoritos da noite, melhores jogos over e under, e tem link na descrição da Estrela Bet, da Betwinner e também da F12Bet, casas de apostas que a gente confia, que a gente aprova, tem cupom Sexta de 3 também para vocês aqui na descrição, beleza? Bom, vamos falar aqui de Wizards e Hawks. Esse primeiro jogo a gente tem o Wizards, que é um time, um alvo fácil, né, para diversos overs. Então a gente tem aqui um time muito frágil acima de tudo no garrafão. Como eu disse para vocês, por ser um time de diversas formas, um time over ali, frágil para você explorar e produzir bem contra eles, a gente geralmente faz um filtro de qual que é o melhor jogador com encaixe do time adversário para poder ferir um dos principais erros que esse time tem defensivo, que no caso é a questão do seu garrafão. Então o nosso palpite vai ser acima no Jalen Johnson, tá? As linhas dele estavam em 22.5 hoje mais cedo, por isso é importante ativar o sininho de notificações para pegar as melhores linhas assim que a gente passa, mais 23.5 acima dele também me parece interessante. O Atlanta Hawks deu a chave para esse jogador ser o principal cestinha, agora que o Trae Young está de fora, e muito se fala de uma possível troca do Ice Trae, ou seja, ele não é mais imprescindível. Para 2026 ele vira um agente livre, então até agora ninguém falou nada em relação à renovação com ele. Talvez o projeto de tornar o Jalen Johnson a principal peça dessa franquia, num primeiro momento, já esteja acontecendo. Ele superou esses 23.5 pontos aqui no último jogo e também em 6 dos últimos 7 jogos que ele fez, beleza? Ele que tem média de 22.4 pontos nessa temporada. Hoje ele enfrenta um adversário extremamente favorável, porque a gente está falando de um Washington Wizards que, além de ser uma das piores defesas da NBA por 100 posses de bola, nesse momento a pior defesa por 100 posses, eles também são um time que é muito rápido, o quarto mais rápido da liga. Eles cedem muitos pontos por jogo, muitas posses, e tem fragilidade na hora de proteger o aro, porque eles jogam numa formação mais baixa e no garrafão com um jogador que é o Alex Sarr, que originalmente ele é um ala pivô e não um pivô. Então falta força aí para eles protegendo esse garrafão deles, que é muito exposto, tá? Ele que vem muito bem nessa temporada, teve jogos de 28, 26, 25, 31 recentemente, e 7 dos últimos 10 jogadores comparáveis a ele com características semelhantes que jogam na posição, que é esse ala de força, conseguiram ser over contra esse adversário, né? E também a gente tem aqui um número ainda mais expressivo se a gente fizer um recorte mais recente, onde 6 dos últimos 7 jogadores com características semelhantes e posição que enfrentaram Wizards foram over nas pontuações, beleza? Quando a gente vai aqui para pontos sofridos na zona pintada, na NBA, o Washington Wizards também é um dos times mais frágeis, que é o setor onde o Jalen Johnson executa a maioria dos seus arremessos, sendo o Washington Wizards o terceiro time mais vazado do paint na liga. E quando a gente fala aqui de defesa versus posição, nos últimos 7 jogos o Washington Wizards é um dos 10 times mais vazados para ala de força em toda a NBA. E quando a gente pega aqui os números de forma mais ampla dentro dessa temporada, eles são, num geral, considerado aqui o time mais favorável para você investir em over em pontos de jogadores na liga. Para a posição do Jalen Johnson, o segundo time que mais sofre pontos para alas de força em toda a NBA. Então todo um cenário aqui para ele produzir bem como o Tyrese Maxey, que enfrenta hoje o Orlando Magic, né? O Orlando Magic que sempre foi uma boa defesa, um time under, mas nessa temporada não só vem piorando defensivamente, como está com algumas dificuldades de embalar. Só que acima de tudo a gente está falando aqui de um Orlando Magic que, por mais que eles tenham piorado defensivamente, são poucos os pontos fracos defensivos que eles têm. Porém, esses pontos eles são muito evidentes. No caso, a fragilidade para jogadores que jogam bem no mano a mano e que vêm da posição de armador,
ou ala armador. Vamos com o Tyrese Maxey para pelo menos 30 pontos. Eu não gosto dessa linha dele porque é um jogador que eu acredito que, num geral, na carreira, ele vai ser um cara de 25 pontos. Por aí, 30 pontos como um Shea, por exemplo, um Luka Doncic, um Giannis, eu não acho que ele seja, mas ele vive fase para isso. A gente está vivendo um momento muito over da liga quando a gente fala de aspectos individuais de jogadores, com diversos jogadores fazendo jogos de 50 pontos, de mais de 40, coisa muito fora do comum para essa altura de temporada, né? A temporada começou no dia 21 de outubro, isso, sempre confundo agosto com outubro. Mas enfim, ele é um cara que pode produzir muito bem hoje, tá? Quando a gente fala aqui de defesa versus posição, o Orlando é o segundo time mais vazado para armadores na liga, ele vem jogando nessa posição dentro dessa temporada e ele tá com uma média aqui absurda de 33 pontos até aqui. Ele teve um encontro contra o Orlando Magic nessa temporada, marcando 43 pontos inclusive, tá? Ele teve uma partida recente de 54 pontos e marcou pelo menos 33 dos últimos 5 jogos, 10 dos últimos 10 jogadores comparáveis a ele, que são esses armadores, armadores, cestinhas e protagonistas dos seus times que enfrentaram o Magic, foram over nas suas pontuações. Jaylen Brown, Green aqui no nosso canal no YouTube, Jalen Brunson, Green no nosso canal no YouTube, James Harden ou foi no YouTube ou foi no grupo VIP, eu não vou me lembrar o certo, Stephen Curry também foi Green, a gente vem sendo bem consistente no over de pontos de armadores contra o Orlando Magic, beleza? Só que quando a gente vai aqui para questões de tipo de jogada na qual ele pode produzir bem, lembrando que hoje pode ser que o Paul George esteja de fora de Embiid, não joga, ou seja, ele vai ter muito volume nos seus arremessos, a gente vai aqui para aspectos como a isolação, que é as jogadas de mano a mano, onde o Orlando é o time mais vazado de toda a NBA, cedendo quase 50% dos arremessos tentados nesse tipo de jogada contra o seu patrimônio. E quando a gente fala aqui do pick and roll handler, que é outra jogada na qual armadores costumam usar e abusar, o Orlando Magic também são dos 10 times mais vazados da liga, sofrendo 16,8 pontos para jogadas executadas desse tipo. E quando a gente vai aqui em players e coloca exatamente esses tipos de jogada, mas vamos primeiro falar a respeito de FGA, que são número de arremessos tentados por jogo na liga, o Tyrese Maxey é o jogador com a maior média de arremessos por jogo na NBA, com 23,4 arremessos tentados, contando apenas aqui os arremessos de quadra, tá? E quando a gente vai aqui para play type, justamente essas jogadas que a gente gosta de explorar e pretende explorar para essa partida, o Maxey, ele é um dos 10 que mais tentou arremessos dessa forma aqui, no caso, o sétimo cara com mais arremessos de quadra em jogadas de mano a mano, tendo também quase um top 10 em arremessos tentados de pick and roll handler. Ele é o 11º, desculpa, jogador que mais tenta arremessos dessa forma, atrás de Devin Booker, Ryan Rollins, LaMelo Ball, etc. Mas o LaMelo e alguns outros jogadores aqui, como o próprio Trae Young, tiveram menos jogos na temporada, né, quando a gente fala a respeito disso. Tanto que se a gente for colocar em aspectos totais, aí o Maxey, ele entra no top 10, né, com 92 arremessos tentados na jogada de pick and roll handler. Beleza? Agora, pessoal, vamos falar a respeito dos jogos que acontecem, na verdade, o jogo que acontece na virada da madrugada, Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers, e para essa partida, uma coisa que vai ser muito importante para o nosso palpite, está relacionado à escalação. Para essa partida, a gente tem o retorno do Kawhi Leonard, a ausência do Bradley Beal do lado do Los Angeles Clippers como principais destaques. Do outro lado, a gente tem a ausência do DeAndre Ayton, ele que é um cara que quando tá afim, ele joga bem, tá? Mas, sinceramente, já não é um fenômeno, assim, na posição 5, e não tem um reserva à altura. O Los Angeles Lakers tem dificuldades de colocar um pivô ali para poder disputar a posição com ele. Antes da chegada dele era um setor onde o time era muito fragilizado, tá? Então a gente tá falando aqui de um Lakers que pode sofrer muito no garrafão, mas de um Lakers que já não consegue ser tão competitivo no perímetro contra as outras equipes da liga. Até aqui os Lakers vêm bem melhor do que a equipe dos Clippers na temporada. Os Lakers estão ali mais ou menos no padrão, dá até para dizer que surpreenderam um pouquinho, enquanto que o Clippers são uma das maiores decepções da temporada. Só que a diferença é que o Lakers teve um calendário muito fácil, enfrentaram o Hornets, o Pelicans, enfrentaram recentemente 2 vezes o Jazz, e contra jogos adversários mais difíceis, como por exemplo o Oklahoma City Thunder, eles tomaram uma lavada. Então eu acho que alguns números dos Lakers são mentirosos. À medida em que dos Clippers eu até considero eles reais, mas com a margem de crescimento maior, e sem o Kawhi Leonard eles pioram em diversos setores. Eles perdem um cestinha, eles perdem aproveitamento no perímetro, perdem um grande defensor. O Kawhi é um dos melhores defensores que a gente tem na liga e vai poder parar hoje o Austin Reeves, o Doncic, o LeBron James. Eu acho que numa questão de estratégia ali, de encaixe, a equipe dos Clippers, por mais que eles não sejam favoritos, eles conseguem cobrir esse handicap de mais 9,5, ou seja, eles podem ou vencer a partida que é green, ou perder de no máximo 9, só não pode perder de 10 de diferença ou mais. E por mais, repito, que o Lakers seja favorito, eu acho que são nesse jogo, eles têm hoje, eu considero, mais talento individual, mais confiança, é um time que vem sendo mais bem treinado, mais no geral, o Clippers é um time mais experiente, que tem um ótimo defensor para parar os outros jogadores, coisa que o Los Angeles Lakers talvez não tenha, principalmente com o James Harden vivendo ótimo momento. Eu acho que os Clippers têm melhor treinador também, tá? O Ty Lue
é um cara mais experiente, campeão, e já mostrou mais do que o JJ Redick, e eu acho que eles têm mais banco também, além dessa bola de 3 que pode ser um diferencial, tá? Se a gente for olhar aqui, nos últimos 15 confrontos entre essas franquias, os Clippers venceram 9 e eles perderam 6. Grande maioria dessas vitórias foram lá atrás, é verdade, mas o Los Angeles Lakers só conseguiu vencer eles por 10 pontos de vantagem ou mais apenas uma vez nos últimos 15 jogos, então em 14 os Clippers cobriram esse handicap, perderam por 6 de diferença, aqui eles perderam por 4, aqui por 4, e aqui eles perderam por apenas 3 também, e 5 no outro jogo, contando aqui todas as vitórias favoráveis aos Lakers, tá? Nessa temporada, como eu disse pra vocês, e nessa partida especificamente, eu acho que a bola de 3 vai fazer muita diferença, e além da bola de 3, o Lakers também tá fragilizado no garrafão, tá? Austin Reeves é um alvo fácil para você explorar defensivamente, o Doncic também, o LeBron ainda tá pegando sequência, tá jogando muito bem ofensivamente, mas defensivamente ainda não teve um grande confronto para ser exigido, só jogou 2 vezes contra o Jazz, que eu não considero grande coisa, então eu acho que dá para pelo menos se manter perto do placar aqui. Quando a gente fala em bolas de 3 convertidas por jogo, o Lakers é o pior time da NBA em bolas de 3 convertidas. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo, palpites exclusivos com odds superiores lá no nosso grupo VIP. Chamem no contato aqui embaixo e aproveitem. A gente tem poucas vagas aí por apenas R$30 ou R$50 para vocês ficarem com a gente por 2 meses, o momento mais decisivo da temporada, nesse novembro, dezembro, pelo menos para quem é apostador, né? Onde a gente tem as linhas mais interessantes para a gente operar. Tem link na descrição para vocês da Estrela Bet, BetWinner e F12Bet, além também de convidar vocês para seguir a gente no Instagram. Lá a gente está com a caixinha aberta de perguntas para poder criar novos vídeos e também tirar dúvidas importantes de vocês. Tem grupo também gratuito, o link está na descrição. Grupo onde a gente manda promoções e volta e meia ali algum conteúdo exclusivo. É importante também para vocês estarem sempre informados de tudo que acontece no Cesta de Trade. Boa sorte a todos hoje e falou!